Começar pelas frutas? Vamos. Então, por favor. Bom, o fígado, né, ele precisa muito de, vamos colocar, purificação através de fitoesteroides, que são o quê? São substâncias funcionais que tem em verduras, legumes, né, todos os alimentos vegetais. E as frutas, elas contemplam muito. Por exemplo, as frutas são fontes de carotenoides, beta-carotenos. O que são beta-carotenos? É vitamina A. Vitaminas E, vitamina C. Então, essas substâncias, elas acabam depurando tanto o fígado quanto todo o organismo, todo o metabolismo, tá? E é interessante a gente pensar num link do fígado também com o intestino. Todas essas frutas, por isso que eu falo, é bom quanto mais variar, ter em média de 3 a 5 frutas por dia na nossa dieta. Diferentes? Diferentes, variadas, tá? Porque cada fruta, ela traz uma substância diferente. Todas elas, a base aqui são os fitoesteroides, como eu falei, né? São as frutas que promovem vitaminas A, por exemplo. Porém, nós temos frutas que são mais solúveis, ou seja, o intestino, ele tem mais uma depuração, e tem as insolúveis, que retardam mais a digestão e que ajudam até na sensação de saciedade, por exemplo, tá? E ainda assim forma um gel no estômago. Por exemplo, a banana, ela forma esse gel. Ela é mais solúvel, tá? A maçã, ela tem as duas propriedades. A casca dela já ajuda mais a promover essa limpeza intestinal. A polpa já ajuda a formação desse gel no estômago. A pera, a mesma coisa. A passas já tem também as duas propriedades, a uva passas, né? A laranja, além de tudo, ela tem a fonte de vitamina C riquíssima para aumentar a nossa imunidade, né? O mamão, além de tudo, tanto as sementes são funcionais, quanto a polpa também é muito funcional. Algumas pessoas já vêm utilizando até a casca do mamão, então dá para se aproveitar todo o alimento. De tudo, aproveita tudo aqui da fruta. Uma dúvida que eu tenho, por exemplo, a laranja, o mamão, sucos dessas frutas têm as mesmas propriedades, têm os mesmos benefícios do que a fruta in natura ou não? Na verdade, quanto mais in natura, mais conservação de fibra você tem, tá? Por exemplo, uma pessoa que está com o intestino mais preso, né? Se faz melhor aproveitar e comer a fruta do que tomar o suco, porque aí o suco já passa por uma peneiração, no próprio processo você já perde um pouco de fibras. Então é interessante, quanto mais in natura, melhor. Ok. Vamos passar então agora para as sementes, para os grãos. Aqui a gente tem amêndoas, vamos falar um pouquinho aí. Sim, as amêndoas, né, as oleaginosas que eu ilustrei aqui, né, elas são fontes riquíssimas de selênio, que faz bem para o humor, né, para as pessoas que estão aí, os homens em estado de andropausa, para as mulheres que estão em menopausa, né, traz mais um bem-estar, ajuda na promoção de perda de peso também, porque elas conferem aí vamos colocar a troca de óleos, né, diminui o colesterol, né, tem fonte de ômega 9, ômega 6, ômega 3. São as gorduras boas que a gente ouve tanto falar? Exatamente, são as gorduras maravilhosas, né, porque promovem muita saúde e muita longevidade. E isso faz com que, né, durante o processo seja desintoxicado o nosso corpinho. Isso, e eu falo inclusive que esse que eu digo que é um remedinho, uma pílulazinha saudável da nossa nutrição, que se nós ingerirmos, por exemplo, ou 3 castanhas do Pará, ou 6 de caju, ou 10 amendoins por dia, isso vai nos resgatar muito esse processo da longevidade. Ai, que bacana. Agora, uma dúvida que eu tenho em relação a essa gordurinha mesmo que tem nesse tipo de alimento. Pessoas que têm problemas com acne, por exemplo, elas podem ingerir ou não? Porque eu tenho a impressão que, gente, se eu comer amendoim, que acabou, minha pele vira... Enfim, fica toda machucada, fica toda ferida. Isso condiz ou não? É coisa da minha cabeça? Eu posso comer amendoim à vontade? Posso comer amêndoas? Sim, pode-se, desde que tenha dosagem, porque tudo na nutrição é muito bonito, porém temos aí as dosagens recomendáveis, Eu confesso que eu dou uma exagerada por isso. Pois é, porque as pessoas geralmente, quando a gente fala para degustar, comem igual pipoca, né? Comem uma vasilha, aí que tá o problema. Ou seja, tudo com moderação, gente. Com moderação. E agora a gente vem aqui para as verduras, para os frutos, fala um pouquinho. Tá. Olha, é a verdade se falar que quanto mais colorido o prato, mais saudável é, tá? Porque cada um
dessas verduras tem uma propriedade funcional diferente. Por exemplo, a beterraba, ela é muito conduzida aí para praticantes de atividade física, porque ela ajuda a dar um relaxamento e dilatação das veias, artérias. Olha. Então, assim, para aquelas pessoas que têm, por exemplo, pressão alta, olha que bacana fazer uso da beterraba para uma vasodilatação, para um relaxamento vascular, né? Para praticantes de atividade física é ótimo para arrecadar nutrientes no organismo durante a atividade e para ganho de massa muscular após a atividade, a beterraba. Mas aí, por exemplo, vou praticar atividade física, aí eu posso levar um pouquinho de beterraba cozida e eu como antes do treino, posso levar um suco de beterraba que é delicioso. Isso, pode também. comer cozido, né? Muitos comem cozido, outros já fazem um suco mesmo de beterraba. Né? Vai muito do processo que a pessoa adere melhor. Né? Comer uns 40 minutos antes da atividade física. Né? Usar temperos naturais, como eu fiz aqui, né? No caso da berinjela, é muito bacana. Né? A berinjela também é um ótimo relaxante aí, corporal, é um ótimo sacietogênico, ou seja, causa saciedade no organismo para aquelas pessoas que têm muita compulsão de comer mais no final do dia, exemplo, que é muito clássico. Aí faz uma salada com berinjela, né? Essas fontes de brócolis e couve-flor, eu coloquei aqui açafrão, que açafrão também é um ótimo imunomodulador. Olha que bacana. O tempero já ajuda no alimento também. No alimento. O tomate, que é fonte de licopeno, que combate, além dos radicais livres, previne muitos tipos de câncer. Olha. Né? O pepino também é fonte de complexos de vitamina B, as folhas mais verdes escuras, fontes de ferro. Então, assim, há uma riqueza vasta nos vegetais. Sim, e o pepino ele é bem característico, assim, falou de beleza, né? A gente já imagina máscaras de pepino, colocar o pepino no rosto, ingeri-lo também faz bem, faz muito bem para a saúde. Muito bem para a saúde. E agora a gente tem líquidos aqui, depois a gente vai voltar naquele primeiro líquido lá, mas eu queria falar um pouquinho. Imagino que seja água e água de coco. Acertei? Acertou. Ai, que bom. E o que eu tenho a falar é que, assim, de tudo que eu apresentei nessa estande, este é o elemento mais importante da nossa alimentação, a nossa base. Poucas pessoas consomem água. E a água, ela é 70% do nosso corpo, tá? Quanto mais jovem, mais água nós precisamos. Certo? Quanto mais ativos, mais água nós precisamos, porque a água é como se fosse o nosso combustível. As pessoas têm costume, umas bebem um copo de água por dia, outras, aí quando vai ver o intestino está travado, está tendo problema de colesterol, de pressão alta, enfim, doenças crônicas, né? Se nós começarmos a regular esse consumo da água, a nossa saúde ela dá um salto muito grande. Qual que é o indicado, assim? Eu já ouvi falar que são 2 litros de água por dia, que são 4 litros de água por dia, que depende do peso corporal, né, de cada pessoa. Como que as pessoas em casa podem ter uma noção da quantidade mais precisa que elas devem consumir de água? Depende muito do grau de atividade da pessoa. Né? Eu costumo ensinar uma coisa muito fácil, é uma tabuadinha muito simples. A pessoa pega o peso total, pesa lá na balança, vê quanto que ela pesa. Tá, 70 quilos, exemplo. Vai multiplicar esse peso por 35, só multiplicar, é uma 35. multiplicação. E aí sai em dosagem de ml a quantidade que ela deve beber por dia no total. Ou seja, vai pelo peso de cada pessoa e aí fica mais fácil. Costuma dar uma variação de 2,5 litros a 3 litros, até 3,5 litros de pessoa para pessoa. Crianças, tem que multiplicar por 25, crianças e idosos. Aí diminui um pouquinho essa dosagem. E a água de coco eu coloquei porque pessoas que já têm muito tempo, que estão muito desregulares no consumo de água, é interessante promover uma hiperidratação. O que é isso? Fortalecer um pouco mais a hidratação. Colocar eletrólitos, que são substâncias que melhoram o processo de hidratação. Então, beber 2 copos de água de coco por dia, além do copo de água, ajuda a reidratar mais o organismo. Mas aí vale aquela água de coco de caixinha? Olha, hoje, né, tá mais difícil por época, né? Sim. Sazonal não tá tão em época de água de coco, é até válido. Mas dá preferência por água de coco. Mas por sazonalidade ela não tá tão disponível tão por agora. acessível, né? Aí sim é válido a caixinha mesmo, mas preferi o natural sempre. Com certeza, sempre o natural vence aí a batalha. A água, eu posso substituí-la
esses, por exemplo, 2 litros de água que eu teria que tomar por dia, eu posso tomar 2 litros de líquido por dia? E aí entra suco, entra chá ou não? Ou são 2 litros de água? São 2 litros de água. O chá, sucos é uma inclusão extra. Entendi. Tá? E só para ressaltar essa questão é o seguinte, a água, além de tudo, ela também depura demais o organismo. Além de melhorar o metabolismo, ela depura, ela ajuda na pele, no cabelo, nas unhas, em tudo. Você falou de pele, inhame é bom? Perfeito. Porque minha mãe sempre fala, come inhame, que inhame é bom para a pele, é bom para o cabelo, é depurativo do sangue. Isso, o inhame inclusive é muito usado para algumas doenças da pele. Olha. O consumo de inhame pelo menos 3 vezes por semana por pessoas que têm qualquer processo que deforma a pele, que causa manchas na pele. Pode ir da coceira, né? Alguma alergia. Exatamente. Consumir inhame no lugar do arroz, por exemplo. Olha. Uma colher de servir de inhame ao invés de uma colher de servir de arroz. É perfeito, 3 vezes por semana a 4. Nossa, eu confesso que inhame com feijão é muito bom. Pois é. Vamos para o suco lá então. Agora a gente voltou para esse aqui que eu acho que é o símbolo de quando a gente fala de dieta detox, suco detox. Esse suquinho verde aqui. Sim. Faz milagre na nossa vida aí, hein? Esse suco detox, por que ele é da cor verde? Porque ele tem a substância mais funcional para o organismo, que é a clorofila, que tem essa cor verde. Onde que tem mais essa clorofila? Nos folhosos, né? No alface, na couve, na salsa, na cebolinha. Então, nós misturamos uma fruta com uma folha verde, né? Uma fruta de preferência cítrica, uma laranja, um kiwi, né? Um abacaxi, com essa folha, que é a fonte de clorofila. E para que isso serve? Para depurar exatamente o fígado, tá? Consumir em jejum ajuda muito nesse processo. Ou seja, de manhãzinha, no café da manhã, Isso. trocar, né, de repente, a xícara de café ou suco de laranja por um suco desse. Exato. Por exemplo, em jejum, que é o horário que o nosso estômago está mais em repouso, tá? Fazer o uso desse, porque é o primeiro alimento a ser consumido, o organismo vai dar uma expressão de absorção maior. E depois fazemos aí o café da manhã comum. Agora me tira uma dúvida, a gente mostrou vários alimentos aqui. Essa desintoxicação corporal, ela é feita basicamente por alimentos ou existem remédios que podem ajudar, que podem auxiliar nesse processo? Sim, existem sim remédios, mas aí é na linha mais alopática, clínica mesmo, assim que prescrito por um médico. Geralmente nas condutas nutricionais existem sim, né, os fitoterápicos, que também são substâncias que ajudam, medicamentos da nutrição, mas esses medicamentos basicamente eles extraem em concentração maior todas essas bases que eu citei. Ai, que ótimo. Para a gente finalizar, então, eu queria que você deixasse considerações finais sobre a importância de tempos em tempos, você fazer essa desintoxicação mesmo, dar uma limpada aí no seu organismo, por questão de saúde mesmo, né? Sim, Vanessa. Olha, a detoxificação, né, é um processo que é interessante a gente soltar itens diários, né? Ou seja, tudo que eu citei, o ideal seria que nós pudéssemos consumir uns 4 desses itens diariamente. Porém, por exemplo, igual o suco verde, que é um processo mais atípico às pessoas, se puder fazer um período trimestral, né, de trimestre em trimestre, está fazendo suco, pode-se promover uma maior longevidade, ou seja, porque você filtrando o seu sangue, limpando o fígado, limpando os órgãos, você promove uma vida mais saudável, mais tranquila e mais harmônica. Com certeza. O suco pode ser feito de um dia para o outro? O ideal é que seja feito na hora. Na hora. Porque tem substâncias que elas são mais voláteis, que elas perdem-se em questão de horas. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.